Tá todo mundo me ouvindo agora? Dá pra ouvir, Camila? Oi, tá dando pra ouvir, gente? Agora eu tô te ouvindo. Tá dando pra me ouvir? Pronto. Então, olha lá. Tá dando pra me ouvir? Eu tô ouvindo perfeitamente agora. Ai, ótimo. Desculpem, gente, problemas técnicos. Acontece. Desculpa, tá? Eu não tava te ouvindo, não sei nem onde você parou. Me perdoe. Ai, ai. Deixa eu ver. Não, tô sem problemas. Eu tava falando da doutrina da situação irregular, e aí o marco histórico de ruptura com essa doutrina da situação irregular é a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente e a inauguração da doutrina da proteção integral, né? E isso faz com que a, a, as políticas sociais de garantia do direito da criança e do adolescente elas sejam integradas e intersetoriais. E, mais do que isso, não centralizadas, né? Então, a gente tem uma descentralização das políticas do governo federal para os governos estaduais e para os governos municipais que executam isso na ponta, né? No dia a dia, no cotidiano, que atendem essas crianças e adolescentes, que conhecem a sua realidade nos serviços, né? Então, a política de assistência, a partir da Constituição Federal, ela vai ser organizada pela sua lei, né, sua lei orgânica de assistência, e ela vai ter, depois da LOAS, ela vai ter a sua política nacional e o seu sistema de assistência social. E isso é muito importante porque vai revelar que a atenção à criança e adolescente ela tem que ser integral, ela não é apenas de uma política social. E isso vai ser uma transformação histórica bastante importante que a gente vem lutando ainda hoje. Então, é importante registrar que nesse contexto de pandemia, ele apresenta um agravamento das situações que já estavam em andamento. Isso a gente já falou. Agora, para a gente ter uma ideia, antes da pandemia, a gente já lutava e já cansava de dizer sobre a precarização do SUS, do Sistema Único de Saúde. Naquele período antes da pandemia, a gente já tinha mais do que 90% da capacidade do SUS ocupada. Já antes da pandemia. Portanto, quando a gente escuta no jornal, os leitos estão 80%, 70% dos leitos ocupados, esses 70%, 80%, eles são de 10% que tinha do SUS sobrando. Sim. Veja, então a gente tem um contexto bastante problemático disso e as nossas atuações, independente de governo, de partido, de política, que não é o nosso papo aqui hoje, ele vai ser inevitavelmente responsável por isso, por essa tensão social. E aí a gente vai ver no contexto global que essa situação, esse sistema de... Não dá para se chamar de um sistema, mas as políticas que estão sendo implementadas de proteção emergencial, de proteção social emergencial, elas são insuficientes. E aí elas são insuficientes por quê? E não é porque eu estou pensando utopicamente, não, que eu não sou... Não por isso. Mas porque outros países de características parecidas e países mais desenvolvidos aplicaram medidas e benefícios, programas que foram muito mais complexos, de maior relevância do que o nosso país. Então, eu me refiro aqui principalmente ao auxílio emergencial, né, aos famosos R$ 600. Se a gente tem uma ideia aqui, por exemplo, Estados Unidos e Alemanha, cada um desses países, eles conseguiram disponibilizar para a realidade da sua sociedade muito mais do que o nosso país conseguiu em benefícios emergenciais. Enquanto isso, Estados Unidos, 2,2 trilhões. E a Alemanha, 600 bilhões. Então, isso é muito complexo. Ao mesmo tempo que o governo investiu nos bancos, né, no capital financeiro, no mercado, mais de 1,2... Aí todo mundo está me perguntando, o que isso tem a ver com criança e adolescente? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Esse investimento para os bancos de 1,2 trilhões, ele é 16% do nosso PIB, de tudo que o Brasil produz, foi destinado para essa realidade. E isso significa que a gente vai ter um impacto. Pode falar. Pode Não, é falar. porque você trouxe esse ponto e uma questão que eu estava pensando bastante enquanto você estava falando antes é sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Voltando mais para o ponto da proteção à infância, em que
há uma série de fatores que, conjugados, eles forçam ainda mais uma situação que já era difícil, né? Porque a criança, ela ainda tinha o turno regular na escola, então ela estava no espaço escolar, né? Sim. Hoje a gente não tem esse espaço escolar, já que as escolas estão fechadas, com razão, somada à falta de renda, e aí um trabalho infantil que já existia anteriormente, e como isso tem sido observado, assim, pelo fórum? Você tocou num assunto muito importante. Nós temos, segundo o IBGE de 2018, hein? Vou pegar um dado de 2018, 48,4 milhões de crianças matriculadas, inscritas na escola. Essas 48,4 milhões de crianças e adolescentes não estão na escola. Os serviços que atendem essas crianças e adolescentes na política de assistência, né, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, prioritariamente esses serviços, além dos outros, né, serviço de atenção à família, no PAIF, nos CRAS, que são mais conhecidos, e os PAEFs, nos CREAS, que é onde eu atuo, eles estão trabalhando, os locais em que eles não estão fechados, eles estão trabalhando por regime de escala apenas nos casos emergenciais. Então, veja, essas crianças estão onde? Né? Isolamento social é também uma questão importante. As que conseguem fazer isolamento estão em casas que são extremamente precárias. Né? Então a gente tem 40% do mundo, no mundo, hein? Não vou falar Brasil não tem acesso à água potável. 51% no Brasil não tem acesso a saneamento. Como que a gente lava a mão sem água? Né? Como que a gente se higieniza? Enfim, essas crianças e adolescentes, elas estão longe da escola, elas estão longe da rede de proteção social, no sentido dos outros serviços, e elas estão expostas ainda mais a esse contexto. Se eu vou pegar para você, como a gente está falando desse aprofundamento, é muito importante a gente resgatar isso, né? A expectativa de vida, né? Uma pesquisa lá em São Paulo, que a gente tem como centro, né, da desigualdade social do nosso país, mas não só, né? Desigualdade regional também é gigantesca. A Rede Nossa São Paulo fez um mapa da desigualdade. E nesse mapa da desigualdade eles pontuaram que nos bairros nobres de São Paulo, a expectativa de vida chega a 80 anos. E nos bairros pobres da cidade de São Paulo, a expectativa de vida chega a 57 anos. Ou seja, há uma diferença de 23 anos de expectativa de vida entre a população de um bairro rico e a população de um bairro pobre. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que, entre outros muitos fatores, essa diminuição da expectativa de vida, ela vai ocorrer por conta da inserção precária no mercado de trabalho, por conta da ocupação dos piores cargos no mercado de trabalho e por conta da inserção precoce no mercado de trabalho. Portanto, o trabalho infantil é um outro mito que é muito difundido. Trabalhar nunca matou ninguém. Isso é uma mentira, né? Só de acidente de trabalho, no ano passado, mais de 300 mortes de crianças e adolescentes nos últimos 5 anos que trabalham. Ou seja... E um ponto, Tauan, o trabalho mata a pessoa assim. Acidente de trabalho com crianças, o índice é 2 vezes maior do que de adultos, né? Então, o trabalho mata, assim. Exatamente. Então, essa dificuldade que a gente está vendo no trabalho infantil, de enfrentar o trabalho infantil, ela é muito complexa. Por quê? Porque os efeitos e as consequências do trabalho infantil, quando não as suas piores formas, elas são imediatas. O que significa isso? Os seus impactos vão ser vistos a médio e longo prazo. Então, a criança que carrega tantos quilos nas costas de cimento e tal, ela não vai sofrer as consequências disso hoje. Ela vai sofrer a consequência disso lá na frente. Por isso que eu trago o dado da expectativa de vida. Então, as consequências do trabalho infantil, imediatamente, elas não são visíveis. E por isso que vem esses mitos, o senso comum, trabalhar nunca matou ninguém, é melhor trabalhar do que roubar. Mas isso não é verdade, porque trabalhar, sim, acaba com a possibilidade dessa criança e adolescente ter acesso à educação, à saúde, à cultura, ao lazer, e faz com que essa família, que já é pobre, não consiga superar o ciclo da pobreza e se mantenha na desigualdade social através dessas expressões. Portanto, apesar do vírus, né, como a gente estava dizendo, ele não escolher quem ele atinge, a sua letalidade é ainda maior nos bairros pobres, nas periferias e, sobretudo, para as crianças e adolescentes vítimas de trabalho infantil. Isso não tenho dúvida. E esse ponto que você trouxe, né, da exclusão que o trabalho infantil ela traz consequências imediatas que são
podem ser remediadas, não sei, mas são irremediáveis imediatamente, né? E sabe-se lá quais são os traumas que esse adulto vai enfrentar, mas imediatamente ela tem uma exclusão de deixar de brincar e de deixar de potencialidades enquanto sujeito que ela deixa de ter e de usufruir naquele momento da vida dela, né? E tem uma exclusão e uma marginalização educacional também fortíssima. Enquanto outras crianças estão estudando, ela está trabalhando, né? Então tem exclusões, exclusões naquele momento, exclusões fora daquele momento, né? Você tem exclusões a posteriori do mercado de trabalho. Essa criança, ela não vai ter, não tem as mesmas condições do que outras crianças, né? Então a gente fala aqui de infâncias, uma infância consumidora e uma infância produtora que não deveria estar produzindo. Exatamente. Isso a gente vai, você me lembrou aqui do início, lá na década de 90, 1996, quando começa o programa. O programa começa a partir de uma abordagem, né, em Mato Grosso, não lembro se Mato Grosso do Sul, não me lembro agora, mas é uma abordagem de 1.500 crianças que trabalhavam num canavial e na produção de erva mate no interior do nosso país. Veja só, então, 1.500 crianças que foram tolhidas e que são tolhidas todos os dias. Acho que você estava falando isso e a Alessandra colocou ali também a reflexão sobre a agricultura. O FENAPET lançou ontem, essa semana, um estudo sobre a questão da agricultura familiar, e a gente teve uma diminuição do trabalho infantil. Isso é importante, parece que a gente fala só de tragédia, só de coisa ruim. Mas, na verdade, não. A partir de da implementação do programa, até, vamos dizer, 2010, 2015, a gente teve uma diminuição de 7%. Em 1996, 15% da população trabalhava, da população de crianças e adolescentes trabalhavam, 15%. Esse número foi reduzido para 7%, chegou a 5% historicamente. Veja, após 2008, a crise de 2008 é um marco importante para isso. E até 2015, esse índice para de cair. Então imagina um gráfico caindo e ele se estabiliza e continua estabilizado. Então ele não para ele deixa de cair, estabiliza, e agora, por conta não do coronavírus, por conta daquele contexto anterior que a gente está dizendo, de corte de recursos, etc., essa taxa começa a subir novamente, e isso não precisa de dado. Só você sair na rua e olhar nos semáforos, é só você olhar nas rodovias. Todas essas expressões de trabalho infantil têm aumentado e muito na nossa realidade, né? Então é muito importante a gente falar isso que você tá trazendo para a gente aqui. Porque a gente estava falando dessa questão do impacto. O impacto é muito maior sobre aquelas crianças que são pobres, negras e da periferia, como você estava falando. Por exemplo, aqui, vou dar um dado. Em 2018, a gente tinha 26 mil adolescentes em restrição de liberdade, né, que a gente chama. 61% deles eram negros, são negros e negras, né? Olha só, eles são divididos, eles atuam eles estão, né, em restrição de liberdade em 484 unidades, né, no nosso país todo. Então, ou seja, esse confinamento também pode causar uma disseminação e uma contaminação em massa. E qual é a nossa atenção a essas crianças e adolescentes? Né? Entre as piores formas de trabalho infantil pela OIT, a gente tem o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A exploração sexual, que antes era conhecida como prostituição sexual, que era daquela outra doutrina que a gente estava falando, e a gente trata hoje como exploração sexual. Ou seja, a exploração sexual e o abuso sexual ocorrem, né? Se a gente for pegar os dados do IPEA, os dados antigos de 2011, eu vou trazer para vocês. Não é tão atual, mas isso se mantém. Mais de 70% dos casos de estupro no nosso país são contra crianças e adolescentes. Imagina, sem contexto escolar, sem serviços de assistência e etc., em necessidade de isolamento, essas crianças e adolescentes estão sendo muitas vezes confinadas com os seus próprios violadores. Mais de 100 dos violadores, ou seja, daqueles que agridem, que violam crianças e adolescentes sexualmente, padrasto ou conhecidos. Não são estranhos. 56% aí, mais quase 60% desses casos. Tá ouvindo?
Sim. Tá cortando para mim. Eu queria perguntar para você se você tem percebido assim uma ameaça a esses tipos de programas assim, né? Nesse momento específico, programas como o PET, como tem sido observado isso pelos fóruns? Olha, isso é um ponto muito importante que você tocou, porque os fóruns, né, são instâncias autônomas da sociedade civil que têm a necessidade de exercer o controle social, né? O parâmetro básico de uma sociedade, ou o nível de democracia de uma sociedade, pode ser medido facilmente pelo termômetro do controle social. Que ponto está o controle social da nossa sociedade? A OAB é um exemplo disso. Um conselho atuante que exerce controle social das instituições do poder público. E é uma organização que revela essa importância. Como os outros conselhos, como o meu conselho de serviço social, os conselhos de psicologia, enfim, das outras profissões, e os fóruns. Portanto, é importantíssimo que os municípios, quem está ouvindo a gente, entendam a necessidade de compor o fórum, de compor os espaços de exercício do controle social. Isso é fundamental. Acho que alguém não entendeu a pergunta, ela perguntou como se a gente está tendo impacto, né? Está sofrendo impacto ou ameaça o programa de erradicação do trabalho infantil, mas as demais políticas de atenção à infância. E elas estão, sim, sofrendo uma grande ameaça. Exemplo do trabalho infantil para a gente tentar compreender, né? A gente está trazendo números e tal, mas todos esses números, eles têm uma objetividade da vida concreta que é importante a gente evidenciar. O que são esses números? Então, não é de hoje, não é desse governo, não é apenas, não foi no governo Bolsonaro, não foi no governo Temer, não foi no governo Dilma, do PT, nada disso que a gente está falando. Está falando que os cortes orçamentários, eles ocorrem historicamente aqui a partir de 2008, principalmente a partir de 2008, mas antes também, de ataques e de diminuição de recursos. Então, o programa de erradicação do trabalho infantil, em 96 e a partir dali, só em 2015, não, deixa eu corrigir, a partir de 2011, ele vai fazer parte da estrutura da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência, muito recentemente. E ele tinha uma bolsa, a Bolsa PET, que era muito conhecida, né? Atendia milhares de crianças e adolescentes no nosso país. Essa bolsa hoje não existe mais, por exemplo. Agora é Bolsa Família, né? Ele foi integrado ao Bolsa Família, agora é só o Bolsa Família, mas ele foi integrado não na positiva, que a gente chama, né? Ele não foi adicionado ao Bolsa Família, ele foi fracionado no Bolsa Família, diluído no Bolsa Família. E quem aqui atua sabe que para determinar que você receba, a única coisa que você tem hoje, se a sua família tem trabalho infantil, é uma prioridade para ser atendida pelo serviço de convivência, pela escola de tempo integral. Isso é muito importante, mas não basta. Tá ouvindo? Ouvindo? Não, para mim travou, agora está voltando. Isso. Agora voltou. Voltando ao ponto de... Não estou ouvindo. Ou intensificar a pandemia? Só volta o comecinho, Voltou? só. O final eu entendi. Intensificar a pandemia, só o começo que eu não entendi. Voltando ao ponto do trabalho, né? Do trabalho infantil. Se você percebe, enquanto técnico, algumas atividades de trabalho infantil que podem intensificar essa questão pandêmica, Sim. né? E o alastramento do vírus entre esses Sim, menores. no nosso estado, a gente tem a gente tem uma área rural muito grande, né? A gente não imagina isso, mas, por exemplo, Cariacica tem uma área rural, que tem aqui do lado uma área rural bastante grande. E a gente tem, não só, mas aí a gente subir para a região serrana, a gente vai ter a questão da agricultura familiar muito forte, né? Então, crianças e adolescentes, as indústrias, as grandes indústrias se valem da agricultura familiar, que é quem produz alimento para a gente, de fato. E essa agricultura familiar acaba utilizando a mão de obra de trabalho infantil. Isso vai aumentar ainda mais. São crianças e adolescentes expostas a jornadas de trabalho intensas, a uso me faltou a palavra, de agrotóxicos intensa, que adoecem não só fisicamente, mas socialmente, psicologicamente essas crianças. E no âmbito da cidade, a gente vai ter um aumento muito grande do trabalho infantil, da mendicância, do trabalho infantil em
e não só principalmente dentro de oficinas mecânicas, entregadores de alimento, fora os semáforos, que a gente tem muitos cemitérios, crianças que atuam, trabalham, enfim, uma série de expressões do trabalho infantil que são gravíssimas e que vão ser complexificadas nesse contexto. Ou seja, se a gente não tiver uma mudança de paradigma de investimento em políticas sociais de enfrentamento ao trabalho, a gente vai amargar a índices anteriores aos anos 2000. A gente pode voltar à realidade de 1996, que é uma realidade perversa. Outro dado importante que a gente traz, por exemplo, disso, que vai fazer, que eu estava falando dos números, uma carta do CNAS, depois eu posso passar as fontes nas feiras livres, a Alessandra está mostrando. Isso é radical nas feiras livres. Essas crianças saem de bairros periféricos e atravessam a cidade a pé, com seu atuar nas feiras. Então é muito grave essa expressão, né? Desde 2014, então a gente tem a crise de 2008. Em 2014 se aprofundam os cortes na política de assistência que vão precarizar o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Só em 2014 a gente cortou 53%, o governo federal, né? Mais 29%. E o que significa essa porcentagem? Pelas contas do CNAS, que 1.000 vagas de acolhimento para criança e adolescente vítima de violência não estão mais. Isso é bastante grave para a gente, porque isso faz com que a gente pense, por exemplo, a verba do programa, dos recursos públicos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, elas são descentralizadas, elas vêm do governo federal para o governo estadual e para o governo municipal. E eles executam essas políticas através de cotas, de investimentos que eles fazem. Em 2017, a gente começou a parar com esse investimento. Em 2017, o governo federal executou apenas 10% do que poderia executar, naquele contexto de crise que a gente estava vendo. Em 2018, no governo Temer, não executou nada. Nada. Um ano sem executar, ou seja, sem pagar nem um centavo para a política de erradicação do trabalho infantil. E em 2019 e 2020, a partir desse governo, ainda não houve nenhum repasse. Mais de 1 ano e 6 meses, indo para 2 anos, e não houve nenhum repasse para os estados e os municípios. Portanto, os estados e municípios que têm recurso em conta ainda, eles vão demorar um pouco mais para sentir, né? Eles vão demorar um pouco mais para sentir o impacto. Os municípios que já não têm recurso vão sentir imediatamente. Mas veja, eu estou falando de cortes desde 2007. E a gente está sentindo aquele índice que estava descendo, estacionou e agora está subindo. E se a gente não colocar algo que possa travar essa curva ascendente, a gente vai ver uma situação bastante complicada no nosso país. Nos direcionando para o fim, Tauan, tenho mais só 2 questões para levantar aqui. E uma delas é como o poder público e a sociedade civil, de um modo geral, pode reagir a isso, né? Essa questão que você acaba de colocar. Pois é. Essa pergunta é fundamental também, Nayara, porque a gente atua nessa política e a gente vê essa questão de orçamento, que às vezes até sou estranho. Nossa, tá falando tanto número, tanta coisa, muita informação para uma live, mas é mesmo. É porque a gente precisa conhecer a primeira coisa. Aquilo que a gente quer melhorar, quer combater, quer alterar a realidade, a gente tem que conhecer. E para conhecer, a gente precisa se aprofundar nesses temas. Compreender o impacto do trabalho infantil além da superfície, além da aparência, né? O objetivo é encontrar a essência desse fenômeno e como ele se manifesta na realidade social. E esse fenômeno é muito importante para a gente, porque o trabalho, né? A gente, por exemplo, em 1848, a gente tem uma primeira defesa, né? Naquilo que a gente chama de Primavera dos Povos, uma primeira defesa por uma política chamada direito ao trabalho. Era isso que os trabalhadores, aqueles mais pobres, defendiam, o direito ao trabalho. Simples. O governo, naquele período, o governo provisório, uma aliança entre a burguesia e a nobreza, ela realiza o deferimento de uma lei que garante não a exigência do direito ao trabalho, mas a exigência do direito à assistência. Veja, a reivindicação é direito ao trabalho e o governo atua com direito à assistência. Então, esta relação que é contraditória entre o trabalho e a assistência,
ela deve ser compreendida através daquilo que você falou no início, da garantia do direito social para crianças e adolescentes, e não só, né? Mas principalmente para isso. Então, o mundo do trabalho vai mal, a questão do trabalho infantil vai ser pior ainda. Então, essa é uma realidade que vai ser agravada. E quais seriam as ferramentas que a gente tem? Olha, as possibilidades de enfrentamento do trabalho infantil estão colocadas na organização. Qual organização? A organização, primeiro, desses trabalhadores dessas políticas. Não são os trabalhadores da assistência, os trabalhadores da saúde, da educação, trabalhadores da política de assistência, inclusive. Eles devem atuar de modo orgânico, organizado junto aos territórios. Conhecer essas famílias, qual a situação dessas famílias, como que elas estão sobrevivendo a essa realidade social. Isso que a gente chama de criação de vínculo. Mas essa organização, ela também serve a se organizar nos espaços coletivos. Quais são esses espaços? O fórum é uma estrutura dessa. Os conselhos municipais de assistência social, os conselhos municipais do direito da criança e adolescente, a articulação com os conselhos tutelares, com os conselheiros tutelares que têm a tarefa, que têm o objetivo de atuar na comunidade em busca da defesa dos direitos sociais. Quando as pessoas me perguntam qual é o espaço que a gente tem que recorrer para resistir aos ataques e às violações de direito, às políticas públicas, eu respondo com uma outra pergunta também. Quais são os locais que estão sendo, né, por onde que os ataques a essa política acontecem? Por onde? Eles acontecem via orçamento, e por isso eu falei tanto de dinheiro aqui com vocês hoje, tanto de orçamento, de porcentagem, e eles acontecem via controle social. Então a gente tem, por exemplo, o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse conselho passou recentemente por um ataque. Qual foi o ataque? A redução da paridade do conselho. Imagina um conselho que é composto por sociedade civil e membro do Estado. Ele tem que ser paritário. Isso é democracia. Se eu tenho mais voto que você, eu vou ganhar. E o que o Estado fez? Colocou mais gente do governo do que da sociedade civil. Como é possível equilibrar essa conta? Né? Então, a relação também, essa questão do direito, acho que para você é importante, o direito internacional, as relações públicas internacionais são fundamentais. A Organização Internacional do Trabalho, a ONU, outras demais organizações que atuam diretamente nas orientações sobre a erradicação do trabalho infantil. A ONU tem aquelas metas da ONU de erradicação do trabalho infantil no Brasil em 2025. Pensa comigo, a gente está falando de um aumento do trabalho infantil, a ONU está dizendo, olha, tem que erradicar até 2025, um pacto realizado nos anos 2000. Eu tenho uma má notícia, não vai ser erradicado. E não vai ser erradicado por conta da ausência de investimento público, de política social pública que poderia garantir o direito social das crianças e adolescentes nesse contexto. E aí, Tauan, nosso último ponto, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os canais de denúncia, né? Como o Disque 100 e a rede de proteção, que daí vai ser fomentada, né, a partir dessa denúncia. Muito boa colocação, porque a gente estava falando que há uma superação histórica sobre a negligência que o Estado tinha com a criança e adolescente no marco do Código de Menores, da doutrina da situação irregular, mas a gente também não pode desconsiderar a parceria dos agentes que recebem essa denúncia. Então, para quem ainda não sabe, o trabalho infantil é crime no nosso país, né? Então, essa situação deve ser denunciada. Mas qual situação de trabalho infantil deve ser denunciada? Né? Essa questão, aquela família, aquela mãe que não tinha outro recurso e que vai com o seu filho para a feira para trabalhar, ela deve ser responsabilizada, presa por trabalho infantil? Não necessariamente. Por isso a atuação do serviço público nesse momento é fundamental. É fundamental. A criação de vínculo com essa família é a possibilidade de superar a questão do trabalho infantil no varejo, digamos assim. No varejo, lá no miúdo do dia a dia, aquelas famílias que a gente atende. Então elas não são criminosas. O que há é a demanda do mercado de trabalho solicitando essas crianças e adolescentes. Olha só esse contexto. Em São Paulo, no interior de São Paulo, a polícia recentemente descobriu uma fábrica de álcool em gel clandestina, pirata, fazia álcool em gel numa garagem. Quais eram os trabalhadores que faziam álcool em gel numa fábrica clandestina? Eram crianças e adolescentes.
Ou seja, existe sempre a figura externa de um adulto que explora a mão de obra da criança e do adolescente e se vale daquela cultura que você mesmo falou no início, de que a criança ela deve ser produtiva. Ela é um objeto, uma mercadoria a se retirar lucro. Então, em nenhum momento a lógica da vida é superior à lógica do lucro nesse contexto. Então, os canais de denúncia, eles atuam justamente para atingir aqueles casos de trabalho infantil cuja exploração é realizada por outro que ganha lucro em cima. Mas não só também. É importante relembrar que nos casos de abuso e exploração sexual, os canais de denúncia são fundamentais. Como? Os canais de denúncia para abuso e exploração sexual devem ser ratificados. Eu vou falar eles aqui para a gente caminhar para o encerramento. Eles são fundamentais, porque existe também uma distância entre a identificação da violação. É sempre culpa da criança. Como é sempre culpa do pobre, porque não trabalhou o suficiente. Porque se ele quiser, ele consegue. Porque eles têm a mesma situação, ele tem a igualdade formal, abstrata, ainda revela, aliás, ainda oculta a desigualdade social. E isso é grave para a gente. Então a gente está querendo aqui, eu acho que essa live contribui para esse processo de superação dessa igualdade abstrata, dessa igualdade formal. A igualdade, então, jurídica, a defesa da justiça, ela deve ser sempre relacionada à equidade, à igualdade entre os diferentes, à possibilidade de alcance de cada um através das suas possibilidades históricas que são colocadas. Né? A Ruth está colocando aqui, ó, Disque 190, Disque 100, DPCA. Isso, perfeito. Então, quais são os canais de denúncia que a gente tem? O Disque 100 é uma ferramenta fundamental, mas olha para você ver, como a gente está falando de violação, no Disque 100, por exemplo, a gente reduziu, o governo federal reduziu o número de atendentes, desculpa. O número de atendimentos de ligações aumentou, isso a própria ministra que recebe, que é o Ministério dos Direitos Humanos, ela diz, aumentou as denúncias, mas ao mesmo tempo diminuiu os funcionários que atendem. Portanto, se você for denunciar, tentem fazer isso, ligue para o Disque 100, façam um exemplo, não todo mundo, né? Porque senão trava a ligação. Mas um exemplo é tentar fazer essa ligação e você vai ver o tempo que demora para você fazer uma denúncia. Agora imagina para uma mulher vítima de violência. Ela tem que ligar correndo, escondido do marido, antes dele chegar. Uma criança para falar para um adulto para poder ligar. Então, o Disque 100 é uma ferramenta fundamental para isso. O 181, que é da Secretaria de Segurança Pública também, 181 também é muito importante. O CIODES, que é a Polícia Militar, o 190, que é mais conhecido também. O 191, que é a Polícia Rodoviária Federal. Então, a gente tem um número... O Espírito Santo é atravessado por rodovias. A Polícia Rodoviária Federal tem um objetivo central no combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Objetivo central. Porque essa prostituição que eles falam, né? Que eles falavam da prostituição infantil, essa exploração sexual se dá nas rodovias, nas margens das rodovias, nos postos de gasolina, nos bares clandestinos, nas casas de prostituição. Né? Aqui então, uma pergunta interessante, ó. Como essas crianças são acompanhadas após essas denúncias? Isso é muito importante. Aí além disso, tem as DPCAs, eu vou falar agora, as Delegacias Especializadas de Proteção à Criança e Adolescente, o Conselho Tutelar de cada território, isso vocês conseguem ver. Conselho Tutelar, cada território tem um número específico, eles têm plantão, telefone que você pode ligar qualquer hora do dia. Isso é importante. E os telefones dos municípios, aqui em Vitória é 156. Mas esse caso, estou falando das denúncias, cada município, o fluxo é muito importante nesse caso. Normalmente, quando é o Disque 100, essas informações, por isso que há um tempo interessante, é importante ao estimular a denúncia, refletir sobre a demora, a morosidade do processo de apuração dessa denúncia. Por isso, os canais mais próximos de você são melhores. Né? Esses canais do território, do Conselho Tutelar, isso é muito importante. Não pode ter medo do Conselho Tutelar, os nossos usuários, a nossa população, não pode ter medo dos Conselhos Tutelares. São parceiros. Né? Então, essa identificação aqui em Vitória, por exemplo, aqui no Estado do Espírito Santo, ela vem do governo federal, quando vem do Disque 100 ou desses números nacionais, e elas vêm para a Secretaria de Direitos Humanos aqui do Estado, e ele repassa para as secretarias de assistência de direitos humanos dos municípios. E aí elas são apuradas desse processo. Essas que vão pelo Poder Executivo. Agora, pelo Poder Judiciário e aí pela Polícia Militar e etc.,
elas são... a ligação vai direto para o canal de denúncia. Então, por exemplo, 191, 190, vai direto para o CIODES e vai direto para a polícia. Isso quando tem flagrante, quando tem eminência de flagrante. Quando você tem uma desconfiança, quando você, olha, está achando algo estranho, não é adequado a gente fazer esse contato direto com a polícia, né? Porque a polícia vai chegar naquele lugar e isso pode ainda complicar mais a situação. Ela não vai ver o flagrante, ela não vai ver aquilo acontecendo, e isso pode complicar ainda mais a violação, tanto da mulher quanto da criança e do adolescente. Tá certo? Então, esses canais, quando vocês desconfiam, tem indícios fortíssimos, aí a gente prefere que ligue para o Disque 100, que vá na delegacia, nas DPCAs, nas delegacias especializadas e no conselho tutelar. Isso é muito importante. A destituição da guarda familiar, isso é muito raro, certo, gente? Isso é muito raro, porque o conselho tutelar, nesse momento, tem que proteger o vínculo. Então, se a mãe denuncia, ela tem que ir também atuar junto com o conselho tutelar. Procura o CRAS, procura o CREAS da sua região, conversa com esses profissionais. Se está no plantão, se hoje nesse contexto, né, a gente está com uma diminuição dos atendimentos, ligue e exija essa atuação. Os CRAS e os CREAS, eles são espaços fundamentais, não de apuração de denúncia, né? A gente não faz esse tipo de trabalho, mas a gente cria o vínculo suficiente com essa família para auxiliá-la na superação dessa violação. Então, o fluxo do PET, por exemplo, é esse. A identificação do PET é feita pelo serviço de abordagem, e aí a gente tem muitas crianças e adolescentes em situação de rua. E o SESC, que é o serviço de abordagem, ele aborda essa criança que está... caminha tanto para o Conselho Tutelar, para o PAEF, que é o Serviço de Atendimento à Família dos CREAS, e ela vai passar a ser acompanhada no seu território pelo CREAS. E ela tem que ter uma relação direta. E o CREAS vai possibilitar o acesso a essa família, não só os benefícios que ela já tem, ou que se ela não tiver, ela vai vir a ter, mas também ao atendimento personalizado, individual, à sua família. Isso vai fazer com que a gente fortaleça essa rede. Eu acho que isso é bastante importante de destacar. Tá joia, Tauan. Eu acho que uma que o PET faz muito bem, que é muito necessária, inclusive aqui nesse espaço, e em outros espaços também que o PET de Cariacica especificamente esteve com a gente lá no OAB, é esse trabalho de educação, né? Muitas famílias não entendem que determinados tipos de trabalho infantil é trabalho. O trabalho doméstico, por exemplo, que é invisado, né? Uma série de outros trabalhos. Então, eu queria aqui agradecer pelas contribuições que trouxe. Queria agradecer também a que sempre está conosco, que lidera o núcleo na Comissão de Direitos Sociais, no que se refere à proteção à infância, né, e à maternidade, junto com a doutora Thelma. E muito obrigada. Até a próxima, Tauan. Para quem não tem uma coisa legal que você falou, sociais... pode dizer. Então, uma consideração finalíssima, assim, aí eu já posso agradecer e já encerrar também, né? Aí eu te passo já finalmente, assim, que você falou dessa questão do trabalho da família e falou também do trabalho doméstico. Isso é uma das piores formas também de trabalho infantil. O trabalho doméstico é gravíssimo. O nosso país, ele ranqueia, ele está entre os 10 países que mais tem casamento infantil. Olha só que grave isso. O casamento infantil, ou seja, pessoas adultas que casam com pessoas menores, crianças, adolescentes, menores de 18 anos e menores de 14. Mais de 15 mil casamentos por ano ocorrem no Brasil, uniões, né? Casamentos, uniões com crianças com menos de 14 anos. Isso vai fazer com que essa criança não supere o ciclo da pobreza, que o trabalho infantil seja violação, a exploração sexual, o abuso sexual, enfim, você tocou num assunto muito importante também. Então, essa equipe é muito importante, esse trabalho que você trouxe, essa oportunidade que vocês abriram para a gente do fórum. Peço novamente que vocês curtam a página, não só essa, mas a página do fórum também, FEAPET, porque essa iniciativa que vocês tiveram foi fundamental para que nesse mês que passou, que foi o mês, a data internacional de combate à erradicação, de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Estamos entrando em junho agora, 12 de junho, é também o dia
internacional de combate, de erradicação do trabalho infantil. Ou seja, nós estamos falando aqui de vida. E, tem um poema do Drummond que ele diz assim: a vida parou ou foi o automóvel? Né? Nesse contexto de pandemia, eu acho que cabe muito isso, porque o que parou não foi a vida. O que parou provisoriamente foi o funcionamento rotineiro da nossa sociedade, que já estava esmagando, e para que as pessoas não morram. Então, portanto, é importante agradecer a vocês por essa oportunidade, referendar ainda mais minha gratidão e meus agradecimentos à possibilidade de estar aqui pelo FEAPET para, mais uma vez, garantir e tentar divulgar ainda mais a luta árdua que esses trabalhadores e essas trabalhadoras realizam. A nossa luta nunca foi fácil, né? Mas ela sempre foi veloz, né? A gente sempre corre, mas quem luta por direito social tem que ser mais maratonista, tem que ter o ritmo e a resistência de estar sempre lutando. Por isso que eu agradeço a Ruth, agradeço a você, foi um prazer te conhecer, adorei essa mediação e espero que a gente possa se encontrar em outra oportunidade. É uma pet daqui para vocês e agradece novamente. Obrigada, Thelma, mais uma vez. Assim, o PET de Cariacica, especialmente, né, foi um parceiro da OAB. Ano passado, continua numa parceria muito forte com a gente. E esse vínculo não vai se encerrar, né? Eu pretendo convidar você outras vezes na Comissão de Direitos Sociais. Como eu ia dizendo, quem não segue redes sociais da Comissão de Direitos Sociais, o arroba é @direitosociais.oabs. Se alguém da comissão tiver aí, por favor, coloque aí. Numa série de lives vinculados exclusivamente aos direitos sociais, né? E aí o direito social à moradia, ao lazer, proteção à infância, proteção à maternidade, saúde, educação, enfim, todos os direitos sociais que precisam ser tutelados e garantidos, especialmente nesse momento, né?